L'amour qui m'enflamme pénètre mon âme. Viens, je te réclame. Viens, consume-moi. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para a nossa transmissão ao vivo. E hoje, nesse dia especialíssimo, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, iniciamos o mês de outubro, mês do Rosário. E o tema que nós lançamos para a aula de hoje é Santa Teresinha e os seus falsos devotos. Que esse tema, porque polemizar uma santa, né, assim tão bondosa, tão meiga, por que criar uma polêmica com tudo? Esse padre Paulo Ricardo é incorrigível, né? Mas não é questão de polemizar. É questão da gente realmente entender como é que a gente pode interpretar a mensagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por quê? Porque nós estamos numa época, né, em que a tendência das pessoas é dessobrenaturalizar a igreja. E, portanto, dessobrenaturalizar também os santos. Ou seja, as pessoas se comprazem, as pessoas ficam felizes em dizer assim: nossa, vejam como esse santo é humano, né? E que beleza, ele é humano. Gente, claro, existe uma beleza em ser humano, tá? Mas a maior beleza do santo não está em ser humano. Está em ser divino. Porque em que consiste a santidade? A santidade consiste em um ser humano ser capaz de realizar obras divinas. Atenção, o que quer dizer essas obras divinas? Vamos lá. Quando eu falo obras divinas, a primeira coisa que as pessoas pensam é questão de milagres, né? Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que passou a sua vida, assim, a característica básica da vida de Santa Teresinha é que ela era uma monja carmelita que tinha uma vida mística, mas ao mesmo tempo você não vê manifestações sensíveis e externas, extraordinárias, que mostram essa sua vida mística. Você vê, por exemplo, outros santos, como Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, você ouve falar de transverberação, levitação, êxtases, arrebatamentos assim que ela viveu, e visões, palavras, Jesus que fala a ela vê o estado de uma alma depois que vai para o inferno, a alma vai para o purgatório, ela tem essas visões todas, e assim por diante. Ela tem a visão do inferno, o lugar que estava reservado para ela no inferno se ela não se convertesse. Depois ela tem experiências sobrenaturais. Bom, se você está procurando visões, êxtases místicos e manifestações sensíveis extraordinárias, então, e você vai para Santa Teresinha, você errou de Teresa. Você tem que ir para Teresa d'Ávila, né? Santa Teresinha, você não vê essas coisas assim, essas manifestações muito clamorosas, né? Mas, quando Santa Teresinha morreu, assim que ela morreu, um ano depois, não é? A Madre Inês compilou com os manuscritos dela o livro que nós ficamos conhecendo como História de uma Alma. Só para mostrar para você, né? Aqui eu tenho uma versão bem antiga da História de uma Alma, né? No original francês, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Histoire d'une âme. E esse livro aqui foi um livro
feito, compilado por Madre Inês, ou seja, pela Paulina, pela irmã de Santa Teresinha. Está dividido em capítulos, né? Está aqui, chapitre 4e, chapitre 5e, então etc e tal, capítulo. Mas hoje em dia, se você for olhar as edições que nós temos da História de uma Alma, não está dividida em capítulos, basicamente. A coisa está dividida naquilo que são os manuscritos. Os capítulos, eles existem, né? Podem ser acrescentados, como, por exemplo, essa edição aqui, da Paulus, né? Colocou ainda a divisão de capítulos, capítulo 3º, anos dolorosos, etc, etc. Mas, basicamente, o que é mais importante é que este livro e este livro tem uma diferença. Esse livro aqui é baseado nos manuscritos originais. E esse aqui é os manuscritos originais revistos por Madre Inês. Então você veja, por exemplo, né? Essa aqui é a primeira edição dos manuscritos originais. Está aqui esses 4 volumes, né? São 3 volumes de questões de crítica. E esse outro voluminho que está aqui é o facsímile dos caderninhos de Teresa. Aqui, quando ele fala de manuscrito A, é um caderninho como esse, meio amarelado, desses papel de embrulho quase, né? E aqui dentro tá o que ela escreveu, a caligrafiazinha dela. Se você quiser olhar de perto, né, a letrinha de Santa Teresa Santa Teresinha, é só olhar lá no Carmelo de Lisieux, os arquivos do Carmelo de Lisieux, e você vai encontrar lá cada página, todos os escritos de Teresinha, página por página, as cartas, o manuscrito A, B, C, tudo. Tudo de Teresinha está lá fotografado com a caligrafia dela. O que nós temos de original está tudo lá à disposição para você ver. Aqui está uma edição de 1956 dos manuscritos originais. Mas o que é notável? O que é notável é que em 1956 Madre Inês já tinha morrido. Por quê? Porque Madre Inês tinha uma certa resistência de publicar esses rascunhos aqui. Por quê? Porque, claro, Teresinha morreu em 1897. Quem que ela era? Ela era uma santa? Não, ela é uma freirinha escondida, que ninguém nunca tinha ouvido falar. E você vai agora escrever um negócio escrito assim, num francês, diríamos, pénible, assim, tem umas coisinhas assim meio penosas, meio assim, não é uma grande literata que está escrevendo, é Teresinha escrevendo para as irmãs dela, as lembranças de infância. Isso é que é o manuscrito A. Aí depois, quando ela ficou tuberculosa, que sabia que morrer, aí ele escreveu, pegou esse outro caderninho aqui, de capa preta, e esse é o manuscrito B, né? Que é bem menorzinho, terminou incompleto, porque ela morreu, não terminou o manuscrito B. Então esses são os 2 manuscritos. Manuscrito C, perdão. Esses são os 2 manuscritos maiores, manuscrito A e manuscrito C. O B é somente uma carta dela para a irmã Maria. Não é? Bom, para que eu estou dizendo isso? Teresinha morreu em 97. Um ano depois, Madre Inês pegou esses manuscritos, deu uma redigida assim, dividindo em capítulos, colocando um negócio de uma forma apresentável, decente, que pudesse ser publicado, e aconteceu o milagre. Os milagres que não aconteceram durante a vida de Teresinha começaram a acontecer com a publicação desses manuscritos. É aquilo que as irmãs de Teresinha chamaram de furacão de glória. Em tudo quanto é lugar, milagres
e milagres físicos, prodigiosos, cura de câncer, cura disso, cura daquilo. Teresinha começou a aparecer. Ela apareceu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Depois aparecia em lobby de hotel nos Estados Unidos. Falava com as pessoas. Um negócio assim tremendo. Coisa fantástica. Quer dizer, uma freira que passou a vida sem fenômenos extraordinários, de repente, esses fenômenos extraordinários, notáveis, digamos assim, pitorescos, né? Portentosos, uma verdadeira taumaturga. Mas, o que é interessante, isto aconteceu há 120 anos atrás, esse furacão de glória. Aos poucos, os milagres físicos de Teresinha começaram a ser menos frequentes. Porque os grandes milagres de Teresinha que ela quer fazer são nas almas. Os milagres de transformação e de conversão. E nisso ela é mestra, ela é extraordinária, ela é fantástica. Eu mesmo sou um milagre de Santa Teresinha, não é? A minha transformação espiritual, que eu chamo de conversão, quando eu tinha 5 anos de padre, não é? Foi com Teresinha. Bom, por quê? Porque Teresinha, primeiro, ela é toda o gênio, né, de Teresinha. Ela mesma, antes de morrer, ela dizia que iria passar o céu fazendo bem sobre a terra. E ela sabia que ela ia ser uma grande santa. Mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. Meu céu eu irei passar fazendo o bem sobre a terra. E ela então começou a derramar a sua chuva de rosas. Primeiro com prodígios estrondosos, porque foi uma obra de marketing. A primeira coisa que Teresinha fez foi uma grande obra de marketing e as pessoas começaram a ficar fascinadas. Mas os maiores prodígios, já desde o início, os maiores prodígios foram os prodígios de conversão, os prodígios de transformação espiritual que Santa Teresinha começou a fazer. Problema. Ficou a história dos manuscritos. Ou seja, os manuscritos, durante 50 anos, os manuscritos que estavam lá, publicados, que todo mundo conhecia, que aconteciam os milagres, que todo mundo se apaixonava por Teresinha, eram manuscritos retocados por Madre Inês, que se sentou, como ela corrigia as redações da Teresinha criança, ela corrigiu os manuscritos de Teresinha. Por quê? Porque, claro, Teresinha não era formada em nenhuma universidade, ela nem sequer frequentou a escola de direito. Teresinha foi educada em homeschooling, né? Em escola doméstica. Ela foi em casa que ela aprendeu a ler, escrever, etc. Ela teve um breve período nas beneditinas, mas se deu muito mal com aquele negócio, logo ficou doente. Então, Santa Teresinha não era uma grande literata, embora existam poesias dela que são preciosíssimas. Mas, assim, para os padrões literários da época, a Madre Inês teve que corrigir muita coisa. Então, durante 50 anos, nós tivemos acesso a um livro que era substancialmente de Teresinha, 99% de Teresinha, mas com muitos retoques e muitas diferenças. E havia um problema. A pergunta era, será que Madre Inês entendeu Teresinha? Porque também Madre Inês não era uma teóloga. Nós estamos aqui, um gênio espiritual sendo corrigida com redação, corta esse parágrafo, cola aqui, põe em cima, põe para baixo, põe para cima, põe para o lado, pela sua irmã querida, mas que não necessariamente entendeu Teresinha.
E aí, quando Madre Inês morreu com 90 anos, e finalmente foram publicados os manuscritos originais de Santa Teresinha, em 1956, começou não, já estava antes, mas pegou força a teoria da conspiração, né? Ou seja, não, essa coisa de Teresinha não é exatamente o que essas irmãs criaram, isso daí é a teologia das freiras do Carmelo, vamos interpretar Teresinha. Então, houve uma série de intérpretes de Teresinha, onde você tem intérpretes completamente desconstruidores, intérpretes bons, razoáveis, mas precisava alguém que fosse um grande intérprete de Teresinha. Só para dar um exemplo, aqui no Brasil, isso aqui são coisas assim do arco da velha, né? Vocês veem, por exemplo, esse livro aqui que foi publicado no Brasil, pela Loyola, tá? 1982. Livro escrito por Jean-François Six. Six se escreve S-I-X. Jean-François Six, no entanto, é um padre, mas bem progressista. E ele apresenta uma Santa Teresinha com uma interpretação meio psicologista. Eu estou mostrando esse livro aqui porque é o que está publicado no Brasil, mas tem vários livros do padre Jean-François Assis sobre Santa Teresinha. Então, por exemplo, analisa toda a vida de Teresinha a partir dos dramas psicológicos, das feridas afetivas dela, etc. e tal, que existiram. Mas o que acontece? Tudo é humano, demasiado humano. Ou seja, no Natal de 1886, quando finalmente o pai de Teresinha diz aquela palavra meio bruta, dizendo, olha, é o último ano, chega, né? Não quero mais saber desse negócio de colocar sapatinho, meia na lareira para receber presentinho do Papai Noel. Pelo amor de Deus, essa menina tem que crescer. Estou aqui aumentando as frases de São Luís Martin. E Teresinha ouviu isso e ali houve a chamada conversão dela. Ou seja, a graça do Natal de 1886. Jean-François Assis interpreta isso de forma absolutamente humana, como sendo um choque psicológico. Ponto. Aí você tem gente que interpreta Teresinha médio. Não é tão assim. O Jean-François Assis leva Santa Teresinha para o divã de Freud para fazer uma consulta para depois prescrever o remédio psiquiátrico para a pobre da santa. Ou seja, como se ela tivesse feito um esforço heróico, sobre-humano, etc. e tal, para com suas forças superar os traumas psicológicos e psiquiátricos que ela tinha. Tudo bem. Tem uma interpretação moderada, que é do padre André Combe. Tem esse livro aqui, foi publicado no Brasil em 1961, é mais antigo. O livro, o nome original, né, é As Grandes Leis da Espiritualidade Teresiana, né? Les Grandes Lois de la Spiritualité Thérésienne. Sainte Thérèse de Lisieux e sa mission. Santa Teresa de Lisieux e sua missão. Só que colocaram um título muito infeliz. Estou lendo o francês porque colocaram um título miserável em português. Uma Santa na Era Atômica. O que isso tem a ver
Quer dizer, em 1960 isso aqui devia causar furor, né? Isso aqui um best-seller. Nossa, a santa da era atômica. Não tem nada a ver com o título original do padre André Combe. Mas o padre André Combe interpreta a Teresinha de forma católica, sensata, mas você vê que ele não entendeu a grandeza. Assim, pelo amor de Deus, gente, eu não quero falar mal do padre André Combe, porque é um homem que tem, assim, meritório nas pesquisas de Teresinha. Se nós, por exemplo, temos as cartas publicadas no rigor da versão original, nós devemos isso em primeiríssimo lugar ao padre André Combe. Mas também ele tinha as suas ideias meio fixas e também criou toda uma confusão com a comunidade do Carmelo de Lisieux. Aqui não vou entrar em detalhes da história, mas você vê, por exemplo, para exemplificar Santa Teresinha, a interpretação do padre André Combe, ele interpreta que a graça do tal, por exemplo, foi um ato de virtude heróica. O que é coisa boa, católica, santa, pelo amor de Deus, eu não estou negando. Mas será que ele entendeu mesmo Teresinha? E aí nós temos o grande intérprete de Teresinha. Quem que é o grande intérprete de Teresinha? Ao meu ver. Então nós temos o ruim, o razoável e o ótimo. Quem é o ótimo? É o bem-aventurado Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Está aqui, né, as duas obras que eu quero indicar para vocês. Aqui é o original francês, mas já eu mostro o português. O francês é a sua famosa obra enciclopédica Je veux voir Dieu. Né? Je veux voir Dieu, quero ver a Deus, tradução da Vozes, com a tradução do Carmelo de Cotia, com a edição das Vozes. E aqui, esse outro, né? Ton amour a grandi avec moi. O teu amor cresceu comigo, que foi publicado no Brasil pela Paulus. E por que o bem-aventurado Frei Maria Eugênio é o grande intérprete de Teresinha? Por quê? Não dá para você interpretar Teresinha sem você conhecer profundamente a espiritualidade do Carmelo. Porque, claro, Teresinha tem o seu gênio espiritual próprio dela, mas se você não entendeu realmente a espiritualidade na qual Santa Teresinha foi formada, você não vai saber interpretá-la com a chave de leitura adequada. E o padre André Combe, embora seja um bom intérprete de Teresinha, ele é um padre diocesano e interpretou Santa Teresinha muito a partir da espiritualidade em geral. Mas vejam a grandeza daquilo que é a infância espiritual de Teresinha apresentada pelo Frei Maria Eugênio. Aqui, se você tem a edição da Voz, eu vou ler a partir da página 1077. No original, né, francês, é a partir da página 833. Essas páginas originais estão escritas aqui entre colchetes no texto português, para facilitar a citação. Então, veja só, qual é o fundamento da experiência da infância espiritual? E é aquilo que está a grandeza. Você precisa realmente ser muito católico para entender Teresinha. É a ação da graça, através das virtudes teologais. Então, a primeira coisa, para você entender Santa Teresinha do Menino Jesus, você tem que entender que Santa Teresinha teve uma experiência do amor de Deus. Isso não é esforço psicológico ou cura psiquiátrica ou uma coisa que ela colocou na cabeça dela. Não, é uma ação divina, sobrenatural na alma. Que, aqui que está a coisa, não está ligada a milagres comprováveis cientificamente, nem ligado a
fenômenos extraordinários externos. Não espere Teresinha levitar para você enxergar isso. E nem espere um milagre acontecer da cura prodigiosa da tuberculose dela para você ver a ação de Deus na vida de Teresinha. O Frei Maria Eugênio diz: o mais importante e o mais profundo na sua vida, na mensagem dela, é um conhecimento experimental muito profundo de Deus amor. Um conhecimento experimental de Deus amor. Vejam, aqui ele cita, né, uma frase de Santa Teresinha tirada do manuscrito A, né, desse manuscrito aqui, tirado daqui. A mim, ele deu sua misericórdia infinita e através dela que contemplo e adoro as outras perfeições. Então, todas me parecem brilhantes de amor, até mesmo a justiça. E talvez mais ainda do que qualquer outra, parece-me revestida de amor. Que doce alegria pensar que Deus é justo, isto é, que leva em conta nossas fraquezas e conhece perfeitamente a fragilidade de nossa natureza. De que então eu teria medo? Ah, Deus infinitamente justo se dignou perdoar com tanta bondade todas as faltas do filho pródigo. Não deve também ser justo para comigo, que estou sempre com ele? Então, aqui está a grande interpretação do Frei Maria Eugênio. Ele diz, veja, aqui está uma experiência importantíssima, que é fundamental para você interpretar Teresinha. E aqui vem o centro do que eu quero dizer para vocês nesse programa, nessa transmissão de hoje. Deus é amor. Deus é bondade. E existe um princípio a respeito de Deus. Bonum est diffusivum sui. O bem, diz o Frei Maria Eugênio, traduzindo, é difusivo de si. O amor não se difunde senão para unir a ele o ser amado e absorvê-lo nele. Então Deus, vejam só, a primeira coisa fundamental é essa experiência de Teresinha. Deus quer se derramar em nós para nos unir a Ele. Essa é a grandeza de Deus. Deus quer nos unir a Ele. Mas como é que eu vou me unir a Ele? Esse princípio de que Deus, essa visão espiritual, que é uma grande verdade teológica, mas é uma grande intuição espiritual de Teresinha, que nunca estudou teologia. Santa Teresinha via Deus como, assim, as comportas de um oceano infinito de amor querendo se derramar em nós. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou receber esse amor? E mais, como que eu vou fazer com que as almas recebam esse amor? Ela, por exemplo, uma das visões espirituais, intuições, quando eu digo visão, não pense que ela viu, né? Não, é a luz interior. Uma das visões espirituais de Santa Teresinha é quando ela, numa estampa, ela viu o sangue de Jesus sendo derramado na cruz, de uma de suas chagas, sendo derramado no chão. E ela dizendo assim, meu Deus, mas não tem ninguém que recolha esse amor. Está sendo derramado no chão. Eu preciso recolher esse amor para dar às almas. E veja o apostolado, a alma de apóstola. O amor de Deus quer se derramar, quer se difundir, mas ninguém está recebendo esse amor. Como fazer? Como? E aí vem a grande escola de São João da Cruz. E é por isso que os intérpretes de Teresinha não sabem interpretar direito, porque não conhecem São João da Cruz com profundidade. O Frei Maria Eugênio, ele diz assim, a minha vida, eu a vivo em São João da Cruz. Ele era um profundo conhecedor de São João da Cruz. Então, a chave, porque Teresinha lia São João da Cruz. E é impressionante a gente saber disso, que Santa Teresinha teve mais influência de São João da Cruz do que de Santa Teresa d'Ávila.
Isso é impressionante para nós, porque a gente lê São João da Cruz e todo mundo lê São João da Cruz e diz, não, é demais, é difícil de entender. Mas Santa Teresinha, a partir da doutrina sanjuanista de São João da Cruz, ela enxergou uma coisa. Frei Maria Eugênio, página 1080, do português. Então, é de fato verdade que o amor divino é infinito, que quer difundir-se, que se derrama com efeito sobre aqueles que se entregam a ele numa fé desluda e numa esperança pura, porque pobre de tudo. Ela, Teresinha, faz sua a doutrina sanjuanista do tudo através do nada. Vamos explicar. Vejam. Deus, Ele não consegue resistir a uma alma que se apresenta diante dele na pobreza da fé. Isso é tipicamente São João da Cruz, a escuridão da fé, a noite escura. E o que quer dizer isso com Santa Teresinha? A criança. Veja, uma criança, ela é profundamente pobre. Porque tudo que ela recebe de graça. O que é que uma criança vai fazer para pagar o amor dos seus pais? Imagina uma criança no berço. O que é que ela pode fazer? O que é que ela pode oferecer? Os pais dão tudo para ela. Os pais deram a vida. Os pais dão amor e carinho e atenção. Os pais dão alimento, remédio, bebida. Os pais dão aquecimento no frio. Dão tudo. Ela recebe tudo. A criança, ela é extremamente pobre. Ela tudo recebe. E isto é a infância espiritual. A infância espiritual, a intuição da infância espiritual, embora, atenção, esta expressão não se encontra em Santa Teresinha, mas ela é uma boa expressão para transmitir as suas ideias. A infância espiritual, essa realidade de ser criança diante de Deus, quer dizer assim, essa pobreza. Eu não posso oferecer nada para Deus. Vamos fazer uma comparação. Vocês imaginem uma menina órfã de mãe, que só tem o pai, como Teresinha, era órfã de mãe e só tinha o pai. Agora, imagine que essa menina chega no dia dos pais. Isso aqui é uma comparação minha, isso não aconteceu na vida de Teresinha, só estou tentando comparar. Imagina que essa menina chegou no dia do pai, dia dos pais, ela quer dar um presente para o papai. Ela não tem mãe, ela é filha única, órfã de mãe, só tem o pai. E ela chega e diz, papai, domingo é dia dos pais. Eu queria tanto te dar um presente. E de onde que ela vai arranjar um presente se não for do próprio pai? Se ela não for lá pedir para o pai o dinheiro para comprar o presente para ele. Mas esse pai é tão bom que ele vê que ele não diz assim, não, minha filha, não precisa nada disso. Não, ele é um pai bom. Ele vê, minha filha, é isso mesmo. Você precisa me dar um presente. Porque é bom para você me amar. Só que ele não quer humilhar a filha. Então o que é que ele faz? Ele diz, então vamos fazer assim. Você vai lavar a louça. E quando você lavar a louça de hoje, esse pequeno gesto tão simples, que não vale quase nada,
eu te dou um dinheiro para você comprar um presente para mim. Tudo é graça. Até a graça dele deixar que eu dê um presente a ele. De tal forma que, no fundo, é a total pobreza da criança que não consegue fazer nada que mereça. E até mesmo a graça de merecer é graça. Até as pequenas obras que nós possamos realizar, todas elas são graça. Até lavar a louça. E aí, Teresinha vê isto. Vê que Deus quer nos dar o amor com o qual Ele quer ser amado. E a beleza é o método. O método de Teresinha é profundamente evangélico. Ela não expressa isso de forma teológica, mas ela expressa do seu jeito, que é o seguinte: Jesus, Deus quer derramar o seu amor sobre o seu Filho Jesus. Então ela precisa se unir a Jesus através da fé. Como que ela vai se unir a Jesus? Ela é Teresinha do menino Jesus. Ela se une à pequenez daquele menino amado por Deus. Na pobreza, total pobreza das mãos vazias. Ela se une e ela sabe. Ela sabe que ela está fazendo isso, atraindo Deus. Porque Deus é amor de misericórdia, Ele não consegue resistir quando Ele vê mãos vazias. Então, ela tem essa intuição. Vejam, página 1083. É preciso ser pobre e miserável. As palavras são do Frei Maria Eugênio. É preciso ser pobre e miserável. Mostrar essa pobreza à força de expansão do amor divino para atraí-lo e o satisfazer, ou seja, agradá-lo. Nós precisamos mostrar nossa pobreza para Deus. Mostre sua miséria. Com essa miséria você irá atrair Deus. Deus quer se derramar. E o que é que você vai fazer? Seja pobre. Diminua de tamanho. Nós poderíamos aqui usar uma expressão, uma comparação. Você quer entrar no reino dos céus? O Evangelho diz assim: quem quiser entrar no reino dos céus precisa se fazer como criança. Então imagine o reino dos céus como um palácio real. Um palácio maravilhoso. E nesse palácio, ao invés de ter uma porta magnífica e esplendorosa, você tem uma porta pequenininha, como se fosse uma casinha de crianças. É um palácio real, mas para você entrar, você tem que se fazer criança para conseguir passar por aquela porta. Deus quer se unir a você. Mas se você continuar desse tamanho todo, tão orgulhoso, soberbo, achando que você merece o amor de Deus, né? Você não vai recebê-lo. Para você se unir a Ele, Ele quer se unir a você. Ele quer se derramar sobre você, mas para você se unir a Ele, você precisa se fazer pequeno, pobre, mostrar a Ele a sua miséria, mostrar a Ele as suas mãos vazias. Então, para que Deus venha, ao invés de você crescer, você precisa diminuir de tamanho. E
aqui está essa intuição básica e fundamental. De tal forma que, atenção, você diminuindo de tamanho, esse diminuir de tamanho, que é a virtude da pobreza, da humildade, você está vivendo a pobreza da fé, da virtude teologal. Porque a criança, ela crê no amor dos seus pais. Ela sabe que ela é amada. E ela não fez nada para ser amada, a não ser existir. Essa pobreza da criança que se apresenta diante de Deus, na nudez da fé, transborda numa outra virtude teologal. Aqui que é importante ter essas chaves interpretativas para Teresinha. Qual é essa virtude? A esperança. E a esperança transborda, ela floresce com duas coisas fundamentais, que é a confiança e o abandono. Vejam essa frase do Frei Maria Eugênio na página 1082. Ele diz assim: a confiança é a esperança teologal toda impregnada de amor. E o abandono é a confiança que não se exprime mais somente por atos distintos, mas que criou uma atitude na alma. Então o que acontece? A confiança e a esperança e o abandono são realidades que acontecem na alma a partir da esperança. E aqui que vem, você começa realmente a dar passos de gigante espiritualmente. Quando você, na fé, sabe que Deus é amor, sabe que Deus é misericórdia, que Ele quer se derramar, que Ele é um oceano infinito querendo se derramar, e você olha para a sua pobreza e a sua miséria e vê que a sua pobreza e a sua miséria, ao invés de repelir Deus, o atrai, e isso é constrangedor. Ou seja, ao invés da sua pobreza e da sua miséria ser repugnante para Deus, aquilo é sedutor. Deus não consegue ver uma mão vazia, não consegue ver um pobre, um miserável, sem querer se derramar nele. Então o que é que você tem que fazer? Se fazer pequeno para atraí-lo. Uma vez que você faz isso, né, você precisa alimentar esta confiança, né, essa confiança imensa nessa misericórdia que você conheceu pela fé. Você conhece a misericórdia pela fé. Vê a sua miséria. Diminuindo o tamanho, você atrai essa misericórdia e você confia. Você tem esperança, Ele virá, Ele vem, Ele não vai me abandonar. Eu que vou me abandonar a Ele, né? Veja, Santa Teresinha tem uma carta que ela escreve, a carta 197, onde ela diz assim: onde é que Deus vai encontrar o verdadeiro pobre de espírito? Deus fica batendo nas portas, procurando. Onde é que estão os pobres? Deus ama os pobres de espírito, mas só encontra gente rica. Deus bate na sua porta. Aí você diz assim: olha, pode me amar. Eu fiz 300 comunhões, 415 mil orações, etc e tal. Pode me amar. Olha só, eu mereço ser amado. Não, não é assim. Deus quer mostrar o seu amor misericordioso. Então Santa Teresinha diz: eu vou me oferecer como vítima. Eu vou ficar aqui de mãos vazias, pobre, pequenina, humilde, pobre, eu vou me oferecer como vítima. Está aqui, Senhor, pode me amar, eu não vou te apresentar, eu prometo, eu não te apresento nada. Eu vou ficar aqui de mão vazia. Eu vou diminuir, ser pequena, porque Deus quer amar os pequenos.
Então eu vou ficar bem pequena para saciar essa sede que Deus tem de encontrar pobres e de se doar aos pobres. Onde vou encontrar verdadeiros pobres? E aí ela continua na mesma carta dizendo assim: sinto muito bem que esses desejos inflamados, que de forma alguma que agrada ao bom Deus em minha alma, aquilo que agrada a Deus. Veja só, o que agrada a Deus? Essa frase é famosa, acho que tem até música aqui no Brasil. O que agrada a Deus é me ver amar minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Eis aí o meu único tesouro, madrinha querida, porque esse tesouro não será também o vosso. O tesouro que eu tenho para atrair a Deus é isso. A confiança cega que eu tenho é amar a minha pequenez, amar a minha pobreza e a esperança cega. Ou seja, a esperança, quando você junta esperança e amor, dá uma coisa chamada confiança. A esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Que Deus fará de nós os grandes santos que nós precisamos ser. Mas para sermos grandes santos, o que a gente precisa fazer é diminuir de tamanho. Vejam, qualquer pessoa que entenda de vida espiritual entende que o que faz um santo é a vida das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E aqui, o Frei Maria Eugênio, pelo seu conhecimento de São João da Cruz e daquilo que é a estrutura da vida espiritual cética e mística, que é o exercício da fé, esperança e caridade, nos dá a chave de leitura de Teresinha. Uma fé prodigiosa e inabalável no amor misericordioso de Deus. Uma vez que eu tenho essa fé se enche de amor, porque eu quero então que Ele venha e que me unir a Ele, porque essa fé fez com que ela tivesse a experiência dessa união com Ele. Mas o que é que eu vou fazer para que as outras pessoas também tenham essa experiência? E como que eu vou chegar a essa experiência cada vez mais profunda? Através dessa realidade de uma esperança cheia de amor, onde eu confio nele. E eu sei que isso vai atraí-lo. Isso vai atraí-lo. É isso que agrada a Deus, né? Como o filho pródigo. Então é interessante ver como Santa Teresinha do Menino Jesus aplica na vida de forma fácil aquilo que São João da Cruz coloca como princípios fundamentais. São João da Cruz, como um bom escritor e teólogo, ele coloca os princípios fundamentais e explica. Mas a gente vê aquilo lá e talvez não saiba aplicar na nossa vida. O que quer dizer o nada, 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 a noite escura, etc, etc. Então Teresinha traz isto para o nosso dia a dia. Aplica. Então, de tal forma que a confiança e o abandono para essa pobreza, a confiança e a pobreza, para Santa Teresinha não são virtudes como tantas outras, mas são as virtudes fundamentais que atraem o coração de Deus para nós. Então, vamos nos aprofundar nisso. Então fica aí um convite para a leitura, né? Se você quer aprofundar realmente, porque é aqui cada coisa que foi colocada aqui, tudo isso é um tesouro espiritual para cada um de nós. E você precisa aprofundar isso para que essas verdades brilhem dentro da sua alma.
e você enxergue de verdade. Não é? Então, verdadeiramente, colocar-se diante de Deus na pobreza, sabendo que isso o atrai, e confiar, Ele virá. Diminua de tamanho. Diminua de tamanho na pobreza de uma criança. Criança não paga nada. Criança só recebe. Criança não pode apresentar nada para Deus, para dizer, me ame, porque eu fiz tal coisa assim, assim, assim. Não. Creia no amor infinito dele. Como o filho pródigo, que até tentou negociar com o pai. Pai, me contrata como um assalariado. Mas o pai diz, não, façamos festa. Esse amor desconcertante, um amor que se vê agraciado pela misericórdia de Deus. Então, nessa pobreza, uma confiança, um abandono, essa é a ascética de Teresinha. Essa é a ascese da pequena via. Esse é o caminho ascético. E isto, então, nos conduz pela via mística, que é a via das virtudes teologais. Uma fé cada vez maior, uma esperança cada vez mais redobrada, de tal forma que a caridade, que é o Espírito Santo, se derrama em nossos corações e nós nos tornamos capazes de amar. O que é que essa pequena via fez com Teresinha? Essa pequena via configurou Teresinha a Jesus. Ela começa como Teresinha do menino Jesus, mas termina a sua vida como Teresinha da Sagrada Face. Quem não sabe o que é a Sagrada Face? A Sagrada Face é o rosto de Jesus estampado no manto de Verônica, ou seja, o rosto de Jesus todo chagado. É a paixão de Cristo. Como é que aquela menininha mimada, que chorava e depois chorava porque tinha chorado, como é que essa menina mimada foi capaz de viver os tormentos que ela viveu na enfermaria do Carmelo? Se você não sabe o que Santa Teresinha sofreu, tem um livro, não sei se ainda está em catálogo, mas do Guy Gaucher, né? Que descreve a paixão de Santa Teresinha, ou seja, clinicamente, medicamente falando, tudo que sofreu Teresinha na enfermaria do Carmelo com a sua tuberculose. As dores lancinantes e o heroísmo com que ela sofreu tudo aquilo. Como é que aquela menina mimada se tornou nesta montanha enorme de virtude e de capacidade de sofrer e de amar? Como que onde ela arranjou essa fibra toda? As virtudes teologais, que é o caminho místico. É o caminho da graça. Então, não vamos naturalizar Teresinha. Vamos ver a ação da graça que aconteceu na vida de Teresinha. Como que ela foi crescendo? Fé, esperança, caridade, de tal forma que o amor em Teresinha a uniu a Cristo. Nós olhamos para a vida de Santa Teresinha e vemos o Cristo. Começa criança, termina crucificado. Essa transformação fantástica é a transformação da graça. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua forma de realizar isto numa vida concreta. Eu tenho a minha vida de padre, você tem a sua vida de leigo, casado. Cada um tem o seu caminho. E nesse caminho, né, que é de cada um, existe a receita básica do caminho da santidade, que é a vida das virtudes teologais. Mas nada disso seria possível se Teresinha não tivesse vida de oração e não tivesse se unido a Deus.
Eu volto ao começo que eu disse quando comecei a expor. Frei Mário Eugênio diz que a mensagem de Teresinha tem como fundamento a graça mais importante e mais profunda da sua vida. Um conhecimento experiencial muito profundo do Deus amor. Esta experiência você só terá se tiver uma vida de oração. É aí que nós devemos começar. Então, viva em estado de graça, se confesse, aprenda o seu caminho de oração. Se você não sabe como as coisas funcionam ainda, tem o nosso curso Engenharia da Santidade para explicar para você esse caminho. E, se Deus quiser, como um segundo módulo deste curso, nós iremos apresentar a continuação, o que fazer depois do primeiro módulo de Engenharia da Santidade. Qual é o caminho de Teresinha para nós, então, realmente começarmos a dar passos de gigantes. Tudo isso é graça de Deus, nada disso é receita mágica. É isso mesmo, fé, esperança e caridade. Vamos amar, vamos ter uma vida de oração. Que Deus abençoe você, que esse dia de Santa Teresinha seja uma bênção para você. Vamos continuar rezando pelo Brasil. Convido você, né, a estar conosco amanhã em mais uma transmissão ao vivo, meio-dia, horário de Brasília, em que nós estamos todos os dias rezando o terço pelo nosso país. Gostaria agora, então, de dar a bênção com a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que ela nos abençoe a todos e cada um nesse nosso caminho de infância espiritual e abençoe o nosso país. Vamos colocar também debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, rezar juntos a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.